Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal, sobre relacionamento saudável, espiritualidade, saúde mental nos relacionamentos. Há pouco mais de 3 anos eu fui abandonada pelo meu esposo. Meu esposo saiu de casa, atualmente ele mora com uma outra pessoa. E a partir daí eu comecei o meu cativeiro, o meu deserto. E você que está passando por isso agora sabe como que é difícil, como é doloroso, vergonhoso, vexatório. Sabe como é humilhante quando nós entramos nessa fase de deserto. As coisas pioram, as portas se fecham e Deus me curou. E eu estou aqui hoje para poder mostrar para você que é possível sim se curar antes da restauração do seu casamento. Eu sou a favor da restauração do casamento, mas no meu canal eu falo especificamente de restauração pessoal, porque foi o que aconteceu comigo. Eu fui curada e entendi que a primeira restauração começa no nosso relacionamento com Deus. Então eu quero compartilhar hoje com você uma passagem da Bíblia que está no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu coloquei aqui marcadinho para você não esquecer, porque eu quero falar tudo para você, o que Deus revelou para mim, para você entender o que é quando a gente fica fiel a Deus, quando a gente permanece com a nossa fidelidade ao Senhor. E esse é um capítulo da história de Daniel que você conhece muito bem. É quando Daniel é jogado na cova dos leões. Eu não vou ler o capítulo todo para você, mas eu vou ajudar você a entender um pouquinho o que aconteceu aqui bem rapidamente para não tomar o seu tempo, porque eu sei que você tem muitas coisas para você fazer, muitas coisas para você resolver, e eu quero que você mesma, ou você mesmo que está me assistindo, vá lá na palavra de Deus, na sua Bíblia, e confere essa história. Então vamos lá. Essa passagem aqui do livro de Daniel, vou colocar meu óculos aqui, né? Fala Daniel na cova dos leões, fala os benefícios os benefícios de permanecermos fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Eu coloquei esse título aqui, estou fazendo uma colinha aqui, porque eu não quero esquecer nada, eu quero que você entenda aquilo que Deus quer fazer com você no deserto, porque sim, Deus quer fazer um milagre na sua vida, Deus quer fazer uma restauração na sua vida, antes de qualquer nível de restauração, independente do que você escolheu. Deus quer fazer uma restauração na sua vida. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você está logo aqui no versículo, capítulo 6, no versículo 2, que fala o seguinte, né? Deixa eu falar aqui para você. Versículo, isso aí, Daniel 6, versículo 2, fala no 2b, tá? Fala o seguinte, olha, fala como que Daniel foi escolhido para ser um dos governadores, porque ele era o mais preparado, e infelizmente isso acabou causando inveja nas outras pessoas, né? Nos outros governadores que foram escolhidos também, fala o seguinte, olha, um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era o mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino, abaixo do rei, né, e seria a mais alta autoridade. E quando nós entramos no deserto, que nós somos curadas, é isso que acontece. A gente vai... porque essa história aqui de Daniel, já tinham acontecido coisas com eles atrás. Essa cova dos leões aqui... foi um dos sofrimentos de Daniel, né? Quando nós somos curados, definitivamente curados, quando nós entendemos do nosso coração que Deus ele restaurou a nossa vida, restaurou a nossa intimidade com Ele, nós começamos a nos sentirmos assim, mais, não vou dizer mais poderosas, né? Mais confiantes, mais determinadas. Coisas vão começando a acontecer, nós começamos a resgatar a nossa autoridade no Senhor, e tudo que a gente começa a profetizar, tudo que a gente começa a falar, começa a acontecer. E nisso, o tempo do deserto, né, que eu gosto sempre de frisar, é um tempo indeterminado, nós não sabemos. O meu deserto eu considerei que foi o tempo que eu não fui restaurada, não o meu casamento. Porque às vezes muitas pessoas erroneamente pensam assim, que elas só serão restauradas de fato, né? A restauração só vai acontecer de fato quando o esposo ou a esposa voltar. Mas a restauração de fato, ela acontece quando nós nos restauramos em Deus e nós entendemos que não precisamos de mais ninguém a não ser o Senhor. É claro que como seres humanos, como pessoas que nos relacionamos dia após dia, nós entendemos que precisamos uns dos outros, e principalmente nós que já fomos casadas um dia, ou que somos casadas ainda, né? Precisamos nos relacionar com outras pessoas, né? Eu quero que fique bem claro aqui para você que
Eu não trato muito aqui no meu canal sobre a sua opção, se você quer ficar sozinho ou sozinha, se você não quer, né, se relacionar com ninguém. O que eu levanto aqui, a bandeira que eu levanto é da restauração pessoal. Eu creio na restauração do casamento, porque se você não leu a Bíblia, comece a ler, comece a praticar, você vai ver que não existe impossível para Deus. Essa prova justa é aqui do livro de Daniel, quando fala que o próprio anjo desceu e fechou a boca do leão, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Outra coisa que eu quero trazer para você aqui também é que as pessoas elas começam a encontrar, né, quando a gente realmente encontra a nossa restauração em Cristo, as pessoas começam a encontrar motivos para nos destruir. Isso nós vamos ver aqui no versículo 5, que diz o seguinte, olha, no 5. Então, eles disseram uns aos outros, nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Essa versão que eu estou lendo aqui é uma versão mais atualizada, é a nova tradução na linguagem de hoje, que eu acho uma tradução bem simples e o entendimento dela é bem melhor, na minha opinião. Então, por isso que ela tem algumas linguagens assim bem simplificadas, né? Então aqui, os outros governadores que foram eleitos juntos com Daniel, não se contentaram em ver o rei ali fazendo olhos mais para a vida de Daniel do que para eles, e começaram a maquinar algumas injustiças, algumas coisas que eles queriam derrubar Daniel, e eles não viram nada, porque Daniel era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, mas eles começaram a entender, né, de forma maligna, que a religião dele poderia colocá-lo em risco, porque sabia que Daniel não ia rejeitar a Deus, que Daniel não ia fazer aquilo que era contrário a Deus, e começaram a maquinar algumas coisas. E aqui para vocês eu trouxe também a pressa deles em destruir Daniel. É o que acontece com a gente também, né? Muitas pessoas querem nos destruir quando nós finalmente encontramos a restauração e queremos nos reerguer, queremos caminhar, não olhar para trás e dar direção àquilo que Deus falou no nosso coração. Mas as pessoas, tem algumas pessoas, isso eu não estou falando de todas as pessoas, infelizmente existem essas exceções, né? Então existem pessoas que elas começam a querer maquinar alguma coisa a nosso respeito, né? Os inimigos de Deus, né? Que são consequentemente os nossos inimigos também. Então, essas pessoas ela tem pressa em nos destruir. E esse versículo está aqui essa passagem, né, está aqui no versículo 7, parte B. Aí o rei disse: ordene que os outros governadores falando para o rei, né? Falando para o rei, ordene que durante 30 dias façam os seus pedidos somente ao Senhor, porque eles sabiam que Daniel faria o pedido para Deus todos os dias, é o que ele fazia. E aqui também eu coloquei, dando continuidade a esse versículo, tá falando assim, ó, e o rei, o Senhor assinou a ordem que, ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe durante 30 dias que façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será logo jogado na cova dos leões. Isso eles falando com o rei, afirmando, olha, o Senhor falou isso. Então tem um homem lá que foi um judeu, que é um judeu que está, né, que veio preso de lá, de Jerusalém, está descumprindo essa lei. E aqui no versículo 10, deixa eu acompanhar aqui com você para a gente acompanhar o nosso raciocínio. No 10, na parte B, fala sobre a fidelidade de Daniel. Fala assim que Daniel, ele permaneceu fiel. Deixa eu ver aqui, ó, versículo 10. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Então Daniel já sabia o que o rei tinha feito por intermédio dos outros governadores. Então ele já sabia que se ele fizesse tal coisa, que no caso aqui seria as orações dele, ele seria preso. Mas mesmo assim, não é que ele desobedeceu a ordem do rei, ele permaneceu fiel a Deus. É o que acontece com a gente também. Às vezes Deus fala alguma coisa para mim e para você, aquilo que ele quer, aquilo que ele colocou no nosso coração, e às vezes pessoas são usadas para nos tirarem do caminho, para nos proporem outras coisas. Então esse momento aqui é o que Daniel fez. Você tem que permanecer fiel e continuar fazendo aquilo que Deus falou com você. Daniel aqui, ele orou 3 vezes ao dia, é o que ele fazia sempre. A mesma coisa você. Se Deus falou uma coisa com você, continue fazendo. Vamos dar continuidade aqui
ao nosso entendimento aqui do livro de Daniel, tá? Então, eles não conseguiram fazer isso e tentaram depreciar a imagem de Daniel quando eles falam para o rei o seguinte, olha, tá aqui no versículo 13. Mas Daniel, isso eles falando, né? Olha, rei, ele está te desobedecendo, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, eles nem falaram para o rei, ele é um dos governadores que está te desobedecendo. Ele é um dos prisioneiros. Então as pessoas elas vão tentar te depreciar também. Elas vão tentar te menosprezar, colocar você no nível abaixo do delas e falar aquela mulher abandonada, divorciada, rejeitada. Elas não vão lembrar que você, nesse momento, você já está curada e que você está se levantando e que você já está dando frutos, que você já está ajudando outras pessoas, e as pessoas não vão falar, fulano de tal que está cumprindo o propósito de Deus, que está seguindo o caminho. Não, elas vão falar assim, aquela mulher que o marido abandonou, assim que as pessoas vão te tratar. Aconteceu comigo. Então, eu quero dar continuidade para vocês, as pessoas também, em contrapartida, vão tentar te ajudar, que aqui foi o que o rei tentou fazer com Daniel, porque o rei aqui, esse rei, ele já tinha amizade com Daniel e ele sentiu muito porque ele fez esse decreto, porque os outros governadores estavam mal intencionados e ele provavelmente nem lembrou que Daniel faria, ou também não sabia que Daniel era um judeu que era fiel a Deus. Então, eles imediatamente, esses homens, ao fazerem isso, despertou a tristeza do rei, e o rei tentou ajudar Daniel. E nós também vamos ter pessoas no nosso caminho que vão tentar nos ajudar, mas às vezes essa ajuda não vai ser o suficiente. Mas como a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, aqui no desfecho dessa história que você já conhece, eu vou lembrar ela aqui com você, você vai ver mais a seguinte. Aqui no versículo 14, deixa eu ver aqui no 14, é 14 mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que podia para salvá-lo. Mas infelizmente não foi possível, porque ele já tinha assinado um decreto, já tinha espalhado por toda aquela região, por toda aquela nação, por todo aquele reino, e não tinha como revogar aquilo. Mas ele tentou ajudar Daniel, assim também como tem pessoas que tentam nos ajudar, mas às vezes a nossa luta não é contra, às vezes não. Quando nós estamos nesse deserto, a nossa luta nunca foi, nunca é, nunca será contra a carne. Essa luta será contra os espíritos e a potestades, né? Nós sabemos muito bem disso. Então Deus vai enviar pessoas para nos ajudarem, mas às vezes isso infelizmente não vai ser possível. Aqui no versículo fala que algumas pessoas vão pedir justiça, né? Entre aspas que eu estou falando, porque essa justiça aí é disfarçada de egoísmo, né? Como é que é a palavra? Eu não posso me esquecer, justiça própria, isso aí. E essa tal justiça que eles estão pedindo, deixa eu ver aqui, que eu esqueci de anotar, mas está bem aqui, né? O rei selou a pedra com seu próprio anel e o anel das autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, que ele ficou muito triste, falando aqui que ele tinha feito de tudo, mas não conseguiu revogar essa lei, né? E deixa eu ver aqui para vocês, no versículo, deixa eu onde que eu notei, no versículo 22 fala sobre a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, aqui no versículo 22. O meu Deus, deixa eu ver aqui, não, deixa eu voltar. Versículo 22 fala sobre perdão, porque eu botei tantas anotações aqui, mas no versículo 22 fala sobre a fidelidade de Deus, que Daniel fala assim, quando o rei, né, por um pedido, vamos dizer assim, dos governadores, ele joga Daniel lá dentro da cova dos leões e quando ele vai dormir, muito triste, no outro dia a primeira coisa que ele faz é ir lá na cova para saber se Daniel estava vivo ou estava morto, porque Deus ele fala aqui em um momento, perdão, Deus não, o rei fala aqui em um momento o seguinte, espero que o seu Deus
a quem você serve com tanta dedicação salvo. Então ele tinha aquela esperança, porque sabia que Daniel confiava num Deus vivo. E quando ele acorda pela manhã, ele vai lá e chama Daniel, e Daniel fala: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou, passagem linda, né? O meu Deus mandou que o anjo, mandou um anjo e esse fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, também não cometi nenhum crime contra o Senhor. A importância de você permanecer fiel, a importância de você acreditar que Deus ele vai salvar você no último momento, Deus vai te dar respostas, porque quando nós entramos no deserto, nós passamos por esses processos todos, processo de inveja, processo de injustiça, processo de justiça própria, que às vezes até nós mesmos queremos fazer justiça própria em relação ao outro, e às vezes as pessoas querem fazer justiça em relação a nós, porque elas acham, não, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo e tal, ela está sofrendo aquilo que realmente ela plantou, ela precisa passar por isso, aquelas coisas todas. E aqui no último momento, né, o rei foi lá e falou com Daniel, e Daniel respondeu a ele, provavelmente já ali já estavam os homens preparando para tirar a pedra. E para a gente finalizar essa passagem linda que está aqui no capítulo 6 do livro de Daniel, depois você lê o capítulo todo, lê com essa intenção de examinar linha por linha, tópico por tópico, porque para você entender o que Deus faz, né? Aqui, no capítulo, perdão, no último que eu coloquei para vocês aqui, no último tópico, que é no versículo 26, ele fala o seguinte, olha, aí tá falando aqui antes do 26, né? Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, todos eles juntos, com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de eles chegarem ao fundo, os leões os atacaram e o despedaçaram. Aqui, né, é aquela famosa frase, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? O que eles usaram para poder acusar Daniel, o que eles usaram para poder denegrir a imagem, para poder ferir Daniel, foi usado contra eles mesmos. E é assim que acontece na nossa vida também. Por isso que você tem que se calar. Eu falo muito sobre o silêncio, eu falo muito sobre você não permitir que aquilo que as pessoas estão falando com você te afete, porque Deus ele vai fazer justiça por você. Quando nós entramos no deserto, o que mais nós passamos é por humilhação. Pessoas, principalmente a pessoa que saiu de casa, né? Ela cega por Satanás. Eu sempre falo que tem a par, né? Todo mundo joga a culpa em Satanás, mas quando há uma brecha, Satanás ele entra mesmo, ele só entra quando tem uma brecha. Então a própria pessoa que saiu, seja o esposo ou a esposa, ele é usado por Satanás, fica cego, ele não ouve nada. Então infelizmente Satanás ele toma conta dessa pessoa, e essa pessoa começa a nos afetar, ela começa a nos ferir com palavras, muitas mulheres que eu conheço, eles começam a fazer, né, os seus parceiros, né, eles começam a querer tirar tudo que essa pessoa tem, realmente eles querem fazer um tratamento de vingança na vida dessas pessoas, um tratamento nocivo, que depois isso vai virar contra eles próprios, né? E aqui é o que a palavra de Deus fala, que eu acabei de ler para vocês. No finalzinho, no versículo 26, fala assim, olha: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. O que vai acontecer no final? Todas as pessoas vão ver que aquele Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus que te protegeu e te guardou em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as etapas do deserto, e no final elas vão ter que se render a esse Deus. Vão ter que acreditar que Deus é o único que pode te salvar, é o único que pode te curar, e através da sua fidelidade, da sua perseverança, daquilo que você cultivou no deserto, as pessoas vão ter que se render a você, ao Deus que você serve, não a você, ao Deus que você serve, e você vai ser instrumento para salvar outras vidas. Eu falei de uma forma bem rápida, porque a gente não, né, tem tempo para a gente poder, isso aí é um assunto que a gente precisa de mais tempo para a gente poder falar, mas eu espero que você tenha entendido nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual é a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que você entenda o que Deus ele quer fazer na sua vida. Não importa aquilo que aconteceu com você, se você já chegou no nível de um deserto, né, tá chegando no finalzinho do deserto, que Deus já está te exaltando, e a luta ainda está
está sendo difícil, a luta está sendo pesada e as pessoas estão te atacando, porque eu entrei no deserto, quando eu entrei no deserto, 3 anos atrás, praticamente, a minha luta foi terrível. Eu passei por muitas situações que realmente eu pensei em desistir várias vezes. Eu clamava ao Senhor, eu pedia a Deus para me dar forças, porque eu não tinha forças nem para me levantar, não tinha forças para me alimentar, não tinha força para fazer absolutamente nada. E ali eu realmente tive um encontro verdadeiro com Deus, porque eu estava muito afastada da presença dele, eu estava em cima do muro, e a gente em cima do muro, a gente não está com Deus, porque às vezes a gente acha que a gente não está fazendo coisas tendo pecados grandiosos, né? Nossos pecadinhos são pequenininhos, mas para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Então, quando eu entrei no deserto, eu realmente experimentei a bondade de Deus, a misericórdia dele, e até hoje eu experimento a graça dele. Então eu espero que você tenha entendido aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não importa se as pessoas te jogarem numa cova de leões, com tudo junto, com qualquer tipo de situação, que de repente a sua cova pode ser com um leãozinho, de repente a sua cova pode ser com 10 leões ou mais, não importa. O que importa é a sua fidelidade, importa aquilo que você quer, que você quer não, que você entenda que Deus quer fazer na sua vida. Porque antes da restauração do seu casamento, você vai ter que passar por alguns processos. Talvez você não queira, talvez você não tenha intenção de restaurar o seu casamento, talvez você optou por ficar sozinha. Não importa, o importante é que você seja restaurada em Cristo, para você dar outros frutos na vida de outras mulheres que também optaram por ficar sozinhas. E que você possa entender que essa mensagem é para você mesmo que está me assistindo. Eu fiz um e-book que Deus colocou no meu coração, que se chama SOS da Restauração. Esse e-book, o link dele está aqui no link, está na descrição desse vídeo. É um e-book rapidinho que você lê em 20 minutos e você pode entender aquilo que Deus fez na minha vida e vai fazer na sua vida também. Porque às vezes você não está não que você não queira esperar o que Deus quer fazer, mas às vezes você não está conseguindo entender o que Deus quer fazer na sua vida e você precisa passar por esse processo. E se você quiser adquirir, é só você clicar na descrição abaixo, que o link está na descrição abaixo. E me segue lá na minha rede social, meu @ é Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal, eu falo sobre restauração espiritual, seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. Eu falo sobre saúde mental, eu falo tudo aquilo que você precisa entender para que você saia dessa dor logo, que você comece a dar frutos, porque é isso que você precisa fazer, dar frutos para o Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor e a gente se encontra no próximo vídeo em nome de Jesus.